Então, boa tarde a todos. Vamos dar início a essa nossa, digamos assim, conversa, formação, né? Cujo tema é o Conselho Local como autoridade da comunidade. Todo este congresso, né, os temas foram escolhidos visando um fortalecimento da nossa caminhada em comunidade. Em comunidade e em grupos, que um dia serão também comunidades, né? Então, para este momento, né, nós vamos nos utilizar o material do qual eu preparei, os nossos documentos, OCDS, não poderia deixar de ser, né? O livro do Frei Alzenir, né? Comentários às Constituições e uma carta do nosso prepósito geral anterior, Frei Savério, do ano de 2019, onde ele especifica bem, ele rememora e especifica as funções do Conselho Local, certo? Então, começando, deixa eu ver se vou acertar, passar direitinho. Eu vou fazer uma caminhada assim, iniciando, relembrando algumas coisas da nossa Constituição, o CDS, até chegar nas funções do Conselho, certo? Então, no proêmio das nossas Constituições, lembrando, nossas Constituições, as Constituições OCDS, é um documento a nível mundial. Onde quer que exista um carmelita secular, ele vai viver estas Constituições, né? Então, o proêmio das nossas Constituições, ele faz uma síntese, né? Então, já se disse muito anteriormente, e desde ontem para cá, que nós precisamos conhecer os nossos documentos. Então, é um pedido que agora a gente reforça, que não só o Conselho, cada membro da comunidade conheça bastante os nossos documentos. Então, o proêmio nos diz, no proêmio das Constituições da Ordem dos Carmelitas Descalços Seculares, lê-se: todos os homens são chamados a participar na caridade da única santidade de Deus. Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. E a seguir, o seguimento de Cristo é o caminho para chegar à perfeição que o batismo abriu a todo cristão. Isso nós sabemos, já foi lembrado hoje pela manhã. Viver em obséquio de Cristo. Expressão muito cara a nós, no Carmelo, que nós ouvimos bastante, desde que entramos em alguma comunidade ou grupo, no início, né, e vamos ouvindo ao longo da nossa vida e por toda a vida. Como já foi falado hoje pela manhã aqui, eu já começo reforçando, depois das promessas definitivas, quem já tem definitivas, sabe que viverá para a vida inteira a formação permanente. Então, vai tentar viver em obséquio de Cristo a vida inteira. Como está escrito aí, é de suma importância que a gente tenha essa consciência, porque quando a gente não tem, quando a gente não traz esse entendimento do que a gente veio fazer no Carmelo, do que a gente veio viver no Carmelo, podem surgir posteriormente os conflitos, tanto a nível pessoal como a nível comunitário, né? E como daqui a pouco a gente vai chegar nas funções do Conselho, isso é muito importante e que seja trabalhado em cada comunidade e grupo desde o primeiro dia que o iniciante chega, certo? E aí essa pergunta: quem é o carmelita secular e com o que ele ou ela se compromete, né? Essa é a chave da nossa, é um questionamento, uma chave da nossa vocação e que nós temos que ter plena consciência diariamente.
porque se não tivermos, nós vamos desleixando, vamos saindo do caminho, né? Então, é uma pergunta que deve estar sempre nas nossas orações, né? Nos nossos momentos de reflexão nas comunidades. Então, continuamente trabalhando essa identidade de cada um de nós. No capítulo 3 das nossas Constituições, que o título do capítulo é Testemunhas da Experiência de Deus, né? Lemos: a vocação do Carmelo Teresiano é um compromisso de viver em obséquio de Jesus Cristo, meditando dia e noite a lei do Senhor e vivendo e velando em oração, sendo nossa meta conseguir integrar a experiência de Deus com a experiência da vida, ser contemplativos na oração e no cumprimento da missão. Cada texto das nossas Constituições é de uma riqueza enorme, né? Eu selecionei alguns que vão estar diretamente ligados à função do Conselho, mas cada trecho da Constituição, do começo ao fim, tem que ser continuamente meditado e estudado por nós. Vamos aqui. A comunidade local da Ordem Secular do Carmelo Teresiano. Como já foi dito aqui, onde é que o secular vivencia a sua vocação? Primeiramente na comunidade. Na comunidade e no grupo. Quando eu falar comunidade, a gente vai também subentender grupo, porque o grupo, se bem caminhando, um dia será comunidade, né? E toda vida que as nossas Constituições se referem à comunidade, se refere a comunidades erigidas canonicamente, né? Então, as comunidades, como a que eu pertenço, Senhora do Carmo, que ainda não tem ereção canônica, na realidade é uma comunidade em formação, mas a gente vai usar o termo comunidade, né? E os grupos também ouçam da mesma maneira, porque um dia serão comunidade. Então, onde é que nós vivemos, que nós, digamos assim, nos exercitamos na vida fraterna, na formação, é na comunidade. Então, eu acho que em diversas palestras aqui, em diversos momentos, esse tema vai ser trabalhado. Então, a princípio, eu vou logo lembrando para cada um de nós, a começar por mim, que o carmelita secular dá grande valor à reunião da comunidade. Isso, se não me engano, está na RASF, né? Então, como o Arthur falou, se eu tenho um calendário, né, do ano inteiro, eu já olho o ano inteiro, o dia das minhas reuniões, e aviso, inclusive, aos familiares, né? Neste dia já tem um compromisso, né? Então, que nossos familiares já possam também estar sabendo dos nossos compromissos, para também a gente poder bem viver. Então, no capítulo 3, no 3b das nossas Constituições, intitulado A Comunhão Fraterna, no artigo 24A, vamos ler exatamente o que eu estava falando. A comunidade local da Ordem Secular do Carmelo Teresiano, sinal visível da Igreja e da Ordem, é um âmbito para viver e promover a comunhão pessoal e comunitária com Deus, em Cristo, no Espírito Santo e com os irmãos. A pessoa de Cristo é o centro da comunidade, tema da palestra do Frei Wilson. Os membros reúnem-se periodicamente em seu nome. Então, nossas reuniões comunitárias, né, e a gente já sabe desde o início, mas não custa reforçar. Não é uma coisa que eu possa ir uma e faltar outra. Que eu possa ir, eu vou agora, vou no próximo mês, né? Não, é um segmento, tem toda uma programação, que é a função do Conselho, que eu vou chegar já lá, mas a nossa função como membros, desde que iniciamos a caminhada, é saber que eu tenho obrigação e compromisso de estar presente naquela reunião, naquela formação. A não ser por motivo justo, né, de doença, uma doença grave no familiar, mas não por outros motivos, né?
trabalho também muitas vezes se precisa, né? Existe cada caso, mas em primeiro lugar é a gente saber da necessidade de colocar os dias, as datas nas nossas reuniões em primeiro lugar em nossas vidas, porque é ali onde nós vamos nos formar como carmelitas seculares para poder dali sair em missão. Cada membro da comunidade deve buscar viver a unidade pedida por Jesus. Se cada um de nós, começando pela minha pessoa, e cada pessoa busca essa unidade, os conflitos aparecerão, porque fazem parte da nossa vida, mas vai ser muito mais fácil lidar com eles, porque eu estou sempre buscando a unidade, a harmonia, né? Então, isso individualmente falando e comunitariamente falando. Nós necessitamos estar conscientes de que essa realidade de comunhão faz parte da espiritualidade carmelitana. Aqui é quase como se fosse uma revisão. Vou repetir. A comunidade local da Ordem Secular do Carmelo Teresiano. É na comunidade onde faremos nosso aprendizado e nossa formação. Então, é muito importante que cada comunidade, cada grupo, no momento de fazer uma reunião com iniciantes, muitas comunidades definem uma data, né, do ano. Então, naquele determinado dia é a reunião com os iniciantes. Outras, eu creio, os iniciantes podem entrar ao longo do ano, né? Cada um tem sua realidade. Mas quando existe uma data prevista no calendário, na programação, para a reunião com os iniciantes, eu acho que fica até mais fácil, porque você já conversa, já explica, as pessoas já devem entender que não estão buscando, não estão entrando num grupo de oração, numa confraria, que estão ali para conhecer o Carmelo secular, que pertence ao Carmelo teresiano. Então, é muito importante que a pessoa que venha conhecer a comunidade e deseje ser um iniciante tenha esse conhecimento desde o início, certo? Depois dessa parte da gente entender que o nosso aprendizado é na comunidade e toda a nossa formação. Desde o período inicial, quando entramos para conhecer a comunidade, passamos aquele período até receber o escapulário grande, como sinal de que vamos ser admitidos às promessas, né? Que em geral nos nossos documentos pede que seja um ano, né? Que a pessoa entra, conhece a comunidade, é o tempo da paquera, do conhecimento, né? Ver se é aquela realidade mesmo que você deseja como vocação. Deus lhe chamou. Ali você vai dar o seu sim, mas aquele ano, antes de receber o escapulário como sinal da admissão ao processo formativo para as promessas, é de suma importância. Então, o conselho vai ter, é uma das funções do conselho, né? E também dos demais membros da comunidade, principalmente dos membros com promessas definitivas, né? Vão ser exemplos para os irmãos que estão chegando. Então, ao longo, depois de entrar na comunidade, o membro leva 6 anos para vivenciar seu processo formativo até as promessas definitivas. Mas vamos lembrar que nós não estamos fazendo uma faculdade que dura 6 anos, né? É todo um processo formativo até o período que eu recebo as minhas promessas definitivas e dali em diante eu vou trabalhar a minha formação permanente, a formação permanente na comunidade. Então, o membro que tem promessas definitivas, membro que faz suas promessas definitivas, desaparece da comunidade, começa a faltar reunião, é um trabalho para o conselho. Ele não entendeu todo o processo formativo dele. Então, é importantíssimo lembrarmos. Entramos, conhecemos a comunidade ou o grupo, levamos 1 ano para ser admitidos, em geral, recebemos nosso escapulário, mais 2 anos para as promessas temporárias,
Tudo isso sob a avaliação do Conselho. Depois, mais 3 anos para as promessas definitivas e o resto da vida para atendermos à perfeição evangélica, como dizemos em nossas promessas. Então, que os membros com promessas definitivas estejam muito cientes disso, né? Não podem desaparecer ou faltar às suas comunidades. Cheguei agora no ponto principal, que é o que eu ia falar. No capítulo 7 das nossas constituições, é onde vai se tratar da organização e governo da OCDS. Então, a Ordem Secular de Nossa Senhora, do Monte Carmelo e Santa Teresa de Jesus é uma associação de fiéis e parte integrante da Ordem dos Carmelitas Descalços. Está no artigo 37. A Ordem Secular se estrutura basicamente na comunidade local como sinal visível da Igreja. A Ordem Secular depende juridicamente dos frades carmelitas descalços. O superior estabelece as comunidades locais e realiza as visitas gerais. O superior aqui, que o texto fala, é nosso padre-geral, atualmente Frei Miguel, né? Que reside na nossa Casa Geral em Roma. Assiste ao superior geral um delegado geral. No momento, Frei Ramiro. Todos lembram que acho que há 2 anos ele nos visitou aqui no Brasil, né? Assiste ao superior geral. Já disse isso. No âmbito de cada território, o superior provincial é o superior da ordem secular, nosso Frei Emerson, sendo responsável pelo bom andamento no âmbito de sua circunscrição. Aqui nós pertencemos à província São José do Sudeste do Brasil. E é ajudado pelo delegado provincial ou pelos delegados provinciais para o CDS. Aqui nós temos o Frei Wilson. E quem é o conselho local da comunidade? Acho que todos sabem, mas é uma revisão. O conselho local é formado pelo presidente, 3 conselheiros e o responsável pela formação. Esse é o conselho. E este conselho constitui a autoridade imediata da comunidade. Então, quem é que, vamos usar esse nome, que é como está nas nossas constituições, governa a comunidade local? O conselho da comunidade. Na pessoa do seu presidente, 3 conselheiros e o encarregado da formação. Qual é, segundo os nossos documentos, e é muito importante que a gente grave isso também todos os dias, a responsabilidade do conselho. A responsabilidade primária do conselho é a formação e amadurecimento cristão e carmelitano dos membros da comunidade. A gente pode perguntar, e a formação não seria da responsabilidade do encarregado da formação? Não. A formação é encarregar a formação da comunidade, de cada membro da comunidade e do grupo é responsabilidade do conselho, porque aqui se entende formação como um todo, né? A formação como um todo do membro, de cada membro da comunidade, inclusive dos membros do próprio conselho, que o conselho, vai dizer mais adiante, o conselho precisa ser bem humilde, porque o conselho está sempre aprendendo também. Na realidade, todos nós estamos sempre aprendendo até o último suspiro de nossas vidas. Então, só para repetir e frisar bem, a responsabilidade primária do conselho é a formação e amadurecimento cristão e carmelitano dos membros da comunidade. O superior geral, nosso padre geral, o superior provincial, nosso frade provincial, no momento Frei Emerson, e o conselho da comunidade são os legítimos superiores da ordem secular. Tudo isso está nos nossos documentos, então a gente não precisa decorar, a gente precisa ler e reler os nossos documentos continuamente. Teve uma dúvida? Volta para os nossos documentos.
Continuando. Se eu estou no mesmo, estou. O artigo 47 das nossas constituições vai listar as funções do Conselho Local. Também não precisa decorar, precisa saber onde está nas constituições para procurar e reler. Como, acho que foi o Arthur que falou hoje de manhã, a nossa regra é curtinha, nossas constituições também são. Então, durante esses 6 anos que nós estamos nos preparando, do momento que entramos como iniciantes, até o momento que fazemos as nossas promessas definitivas, nós temos que ler e reler e conhecer os nossos documentos. Então, no artigo 47, vai listar as funções do Conselho, que eu vou ler mais adiante. E nos artigos 51, 52, 53, 54 e 55, vai apresentar as funções do tesoureiro e do secretário, que junto com o Conselho propriamente dito, forma o Conselho Administrativo. Então, o Conselho Administrativo engloba o secretário e o tesoureiro. Conforme nossas constituições, o Conselho tem autoridade para, o Conselho como um todo. E aqui a gente vai ver, eu coloquei nesse momento tirado das constituições, e mais adiante a gente vai como que fazer uma revisão, porque eu vou coloquei já nos slides, a parte que eu tirei da carta do nosso antigo padre-geral, Frei Savério. Então, o Conselho tem autoridade para admitir os candidatos, a formação, a promessa e os votos, é o Conselho quem tem essa autoridade, reduzir por motivos justos o período de formação, antes da promessa temporária, olhe lá, por motivos justos, não sendo necessário, para que reduzir? Deixa caminhar conforme estão os nossos documentos, conforme se diz. Nesse caso, temos que ter o consentimento do superior provincial. Convocar a comunidade para eleições a cada 3 anos, é função do Conselho. Substituir por motivos graves algum membro do próprio Conselho. Demitir um membro da comunidade, se for considerado necessário, depois de consultar o provincial. E seguindo todas as etapas, se for necessário isso, que é num grau extremo, nós também temos o passo a passo no nosso estatuto particular, da província de São José. Receber um membro transferido de outra comunidade, e se surgir algum assunto fora da competência do Conselho, aí é a obrigação do presidente da ciência ao provincial. Normalmente a gente fala primeiro com o delegado provincial. Continuando. Aqui está tudo listado conforme está nas nossas constituições. Vamos falar agora das funções do presidente. Eleito entre os membros com promessas definitivas. É necessário promessas definitivas. Em caso de necessidade, se houver necessidade que seja um membro com promessas temporárias, precisamos da autorização do nosso superior provincial. Na pessoa, primeiramente, falamos com o nosso delegado provincial, que é como se fosse um braço do nosso superior provincial. Então, o presidente tem o dever de convocar e presidir as reuniões da comunidade, lembrando que, como o Arthur estava falando tão bem hoje, de como programar, organizar as nossas reuniões, a reunião tem que ser, deve ser, não é que tem que ser, deve ser, por muito zelo, muito bem conduzida, muito bem preparada. Quem conduz a reunião é o presidente, o presidente que está presidente por aqueles 3 anos. Ele vai conferindo o tempo, vai controlando o tempo, para tudo aquilo que foi programado ser feito, para que a comunidade caminhe bem. O presidente deve mostrar atitude de serviço para com todos os membros. E aí eu lembro também, vou citar muitos nossos palestrantes ou alguma coisa de ontem para hoje.
Nas nossas comunidades lá em Fortaleza, que a gente se reúne na Ermida de São José, nós precisamos sempre limpar a nossa comunidade. E nós temos as equipes, todas programadas, né? O presidente, o conselho também estão na equipe de limpeza. O presidente, na realidade, cada membro do conselho, o conselho deve dar exemplo a todos, seja em que momento de serviço for. Então, por que não no momento da limpeza? Sim. Né? Então, é atitude de humildade, é atitude de crescimento, de busca de maturidade. Você foi escalado para algum serviço, comparecer e dar o seu melhor. O presidente deve fomentar um espírito de afabilidade cristã e carmelita, deve ter cuidado de não demonstrar nenhuma preferência por alguns membros. Então, o presidente, ao mesmo tempo que ele está presidente, naqueles 3 anos, ele tem que crescer como membro e como presidente. Né? Ele vai amadurecendo também em vários aspectos. E aí precisa estar consciente. Né? Ele junto com o conselho, ele tem um pequeno rebanho, que é aquela comunidade, para ele pastorear. Então ele não pode ter prediletos, ele não pode ter preferidos, todos são seus filhos. Naqueles 3 anos que você está presidente, você tem aquele pequeno rebanho para conduzir. Coordenará contatos com membros da comunidade que estejam impossibilitados de assistir às reuniões, por idade, doença, distância, ou outras razões previstas nos nossos documentos. Ajudará o encarregado da formação e o assistente espiritual, apoiando-os no exercício de suas responsabilidades. A responsabilidade dos 3 conselheiros é a de formar, junto com o presidente, o governo da comunidade e a de apoiar o encarregado da formação. Em geral, também são membros com promessas definitivas, salvo alguns momentos de necessidade e com a devida autorização. Que é o que diz o seguinte, né? Em casos particulares, membros com promessas temporárias podem ser conselheiros. O encarregado da formação, eleito pelo conselho, os membros de uma comunidade, no momento da eleição, elegem o presidente, elegem os 3 conselheiros e o conselho, né, elege, indica, escolhe o encarregado da formação. De preferência, também, entre os membros com promessas definitivas. De preferência, não. É o que nos pede os nossos documentos. Né? Salvo também, se houver alguma necessidade, então necessitaremos da autorização do delegado provincial que está representando nosso superior provincial. O encarregado da formação tem a responsabilidade de preparar os candidatos para a primeira promessa e para a promessa definitiva. Trabalha em colaboração com o assistente espiritual e com o apoio do presidente. Na ausência do presidente, o encarregado da formação o substitui em todas as suas funções. Então, na ausência do presidente, o encarregado da formação funciona como vice-presidente. Eu estou caminhando mais um pouco, porque eu vou repetir tudo isso na carta do Frei. Vai estar aqui também. Vou passar em 2 locais. Rapidamente falando, o secretário do conselho tem a responsabilidade de manter em dia o livro da comunidade, registrando as eleições, admissões, as promessas, as demissões, eventualmente se houver, participa das reuniões do conselho, registra em atas as deliberações, mas sem direito a voto. O tesoureiro deve guardar e administrar os fundos da comunidade, apresentando um informe semestral ao conselho e também uma vez por ano a todos os membros da comunidade. Secretário e tesoureiro fazem parte do conselho administrativo da comunidade.
Esses próximos, acho que 3 slides, eu peguei um pouco do que fala a nossa Ratio Institutionis, da ordem secular, abordando um pouquinho as funções do Conselho. Né? Lembrando que a Ratio é um documento que procura apresentar os princípios fundamentais que guiam o processo formativo. Então, no número 2, a Ratio cita o artigo 46 das Constituições, lembrando quem é a autoridade imediata na comunidade, a CDS. E logo em seguida, relembra, que eu já disse antes, a responsabilidade primordial dessa autoridade, do Conselho da Comunidade, é a formação e o amadurecimento cristão e carmelitano de cada membro da comunidade. No número 11, ela vai nos dizer, é sempre o Conselho que tem o direito e a obrigação de discernir o progresso dos candidatos. Então, isso é importantíssimo, evita pequenos conflitos, né, ao longo dos anos, né? É o Conselho que define, claro que acompanhando, é por isso que é tão necessária as reuniões do Conselho, as reuniões ordinárias, agendadas, planejadas, porque durante todo o ano, naqueles 3 anos, digamos assim, esse Conselho eleito está acompanhando cada irmão da comunidade, não só a frequência, né, em cada reunião, mas também o amadurecimento, o crescimento, a maturidade daquele irmão, né? Em nossas reuniões, nos momentos de lazer. Então, existe todo um acompanhamento. Também na Ratio, vai nos dizer que o primeiro entre irmãos e irmãs, o presidente, juntamente com o conselho, dirige a comunidade em espírito de fé e com idêntico espírito é ouvido numa atmosfera de diálogo. Tem muitas palavras-chave, eu me preparando para, lendo e relendo para esse momento agora, eu fiquei com muitas palavras-chave na cabeça. Diálogo é uma delas. Então, diálogo é uma palavra que a gente tem que sair daqui com ela. Diálogo dentro do conselho, diálogo entre os irmãos da comunidade e do grupo. Né? Diálogo fraterno. Então, em cada momento das nossas vidas, que possamos sempre viver o diálogo em nossa caminhada vocacional. Então, o presidente vai, ao exercer esse serviço da autoridade na comunidade, o presidente não pode deixar de usá-lo, porque ele foi eleito neste cargo de serviço, não é um cargo de nobreza, é um cargo de muito serviço, e ele tem que saber usar dessa autoridade. O nome autoridade pesa, mas assim, vai ter que usar dessa autoridade, mas inspirado, deixando-se guiar pelo Espírito Santo e por nossos documentos. Então, aqui diz que esse papel é mais de serviço do que de controle. Então, um presidente que tenha, digamos assim, na sua natureza, na sua personalidade, tem que ter percepção de si, né? Tem que buscar o autoconhecimento e seu crescimento. Estou exercendo esse meu cargo de serviço com controle ou como mandam meus documentos? Quando mandam os documentos? Humildemente, na fé, amadurecendo, caminhando com meus irmãos, porque eu não estou acima dos meus irmãos. Naquele momento, por 3 anos, eu estou servindo a comunidade como presidente. Então, eu vou fazer o melhor para a comunidade e não para mim. É tarefa do presidente garantir que a equipe do conselho prepare um programa conveniente e guie sua implantação. E na nossa província, o Arthur já falou hoje de manhã, porque o Arthur atualmente é o coordenador da comissão de formação. Nossa província está caminhando muito bem, Rose pode falar isso depois, porque nós estamos com a regionalização, desde antes e com a regionalização, nosso lema foi regionalizar para servir melhor. E também, cada comissão, as comissões da província estão buscando também isso. Né?
Então, que a formação seja mais unificada nas comunidades para crescermos melhor, caminharmos, eu estou agora falando de todas as comunidades e grupos da província, tanto do Regional Santa Terezinha como do Regional São João da Cruz. O carmelita secular, que está diretamente encarregado da formação, recebe o título de responsável mestre. Deve ser uma pessoa de fé madura e bem versado na vida carmelitana, como de fato deveria ser todo secular que se encarregue dos candidatos durante qualquer etapa da formação. Se não for bem versado inicialmente, mas que esteja aberto a aprender com os nossos documentos, porque com certeza a graça de Deus não lhe faltará, e nem a ajuda dos irmãos. A tarefa principal dos responsáveis mestres de formação é acompanhar, seguindo de perto, o progresso de cada candidato. Eu coloquei esse trecho do nosso estatuto particular da província, mas leiam, porque tem muito mais, né? E a gente também, outro documento que a gente, é um documento a nível local, né? Constitui regra, constituições a nível mundial. O estatuto particular é da nossa província, né? Da província secular, é nosso. No seu artigo 3 ele vai dizer: a vocação à CDS supõe compromisso. Então, outra palavra-chave que cada um de nós tem que ter em mente todos os dias. Disse sim ao Carmelo, eu disse sim ao compromisso. Ao compromisso com a vida como carmelita secular, com o estilo de vida do carmelita secular, que, para nos facilitar, está sempre aqui, né, nos nossos documentos. Então, como toda vocação, é fruto de uma escolha amorosa e gratuita da parte de Deus, que exige a nossa resposta. Uns vão dar uma resposta mais rápida, outros mais lenta. Também o conselho da comunidade tem que ter essa sabedoria. Nem todo mundo que entra, nem todo, digamos, iniciante que está caminhando logo, ele pode ter uma, digamos assim, essa resposta, um jeito de ser mais diferente do que outro irmão, mas vai chegar lá também. Então a gente também tem que ter essa sabedoria, pedir sempre a Deus nesse acompanhamento, nessa percepção. Pronto, aqui eu chego na Carta ao Carmelo Secular, datada de 6/3/2019, do Frei Savério, nosso antigo prepósito geral anterior ao Frei Miguel, que é o nosso atual. Todas as cartas foram colocadas aqui nos nossos livros de documentos. Então, essa carta está aqui. Cada carta é uma verdadeira formação e merece ser lida, relida e estudada. Essa carta, todo conselho deve estudar. Então, o conselho deve escolher uma reunião, um momento e ler. Ou mesmo em comunidade, porque um dia outros também ocuparão cargos de serviço no conselho. Então, é bom que esse aprendizado surja. Então, vai surgir a partir dos nossos documentos, surgindo a partir de uma base já sedimentada, provavelmente, possivelmente, vamos ter menos conflitos. Faz parte, nós somos seres humanos, faz parte de cada um de nós as nossas limitações. Eu tenho um tipo de limitação, Nilce tem um outro, Adriana tem um outro, Djalma tem um outro. Então, cada um de nós tem uma limitação. Nós não estamos prontos. Nós temos o período, agora vou lembrar de um momento de uma formação do Arthur, que ele disse que nós temos até o último suspiro, né, para nos santificarmos. Então, cada um de nós não está pronto, mas o que nós precisamos é viver, principalmente quem já fez promessa, tentar viver o que prometeu, tender à perfeição evangélica, no espírito dos conselhos evangélicos de castidade, pobreza e obediência.
Então, o Frei Savério, ele vai comentar item por item as funções do conselho. É do conselho local, que é a autoridade imediata da comunidade. O que é que ele começa dizendo? Essa frase que está em todo canto dos nossos documentos. A responsabilidade primeira do conselho é o cuidado da formação e a maturação cristã e carmelitana dos membros da comunidade. Lembrando que a formação aqui está no sentido amplo, né? Formação de vida carmelitana, estudo dos nossos documentos, formação integral da pessoa, formação na vida fraterna. Então, todo aquele acompanhamento que cada membro sabe que está chamado a crescer naquelas dimensões, como carmelita secular, é função do conselho acompanhar. Então, temos que ter sempre em mente isso. E lembrando o conselho também, que o próprio conselho se autoavalia e se acompanha, porque mesmo estando servindo como conselho, você continua membro. Outras competências no campo formativo, exercício no discernimento de quem vai ser admitido, a formação, né, que começa com o momento da entrega do escapulário grande, as promessas temporárias, as promessas definitivas. Então, o conselho vai definindo isso ao longo do tempo, que vai acompanhando aqueles membros. Por isso é necessário os documentos atualizados, que é a função do secretário. Então, temos sempre esses documentos atualizados. Quando o irmão entrou, quando recebeu o seu escapulário como início do processo formativo, época das temporárias, época das definitivas, né? As definitivas é mais para termos já o nome daqueles membros, né? Porque aí já está na caminhada da formação permanente. E também dá o seu consentimento a quem deseja emitir os votos. Outro aspecto fundamental da missão do Conselho é o envolvimento da comunidade. Cada membro de uma comunidade tem responsabilidade formativa em cooperação com todo o Conselho. Então, o Conselho e cada um de nós, membros da comunidade, tem que estar envolvido no processo formativo, no meu próprio processo formativo e no processo formativo de todos, né? Então, cada membro, por isso que a gente já dizia, a Efigênia costumava muito dizer na comunidade Rainha do Carmelo: meu irmão, minha irmã, você faltou uma reunião, você faz falta, faz parte para o crescimento de cada irmão, a sua presença na comunidade, a convivência. Então, por isso que a gente também não pode faltar reunião. É necessário cuidado contínuo com a comunhão fraterna. O conselho sendo cabeça da comunidade e o conselho que também viva dentro do próprio conselho, busque viver a comunhão fraterna, exercita e leva isso também para toda a comunidade. Quanto tempo eu ainda tenho, Isabel? Pronto. As partes que já foram ditas, eu vou procurar ser mais rápida. Cabe ao conselho encarregar-se dos processos de demissão e auxiliar algum membro que deseje livremente deixar a comunidade. A autoridade, essa parte aqui é fundamental. E o Frei Savério coloca de uma maneira que todos possam entender. A autoridade do conselho é partilhada. Então, o presidente não vai sentir o toque acima dos demais. Então, a autoridade do conselho é partilhada entre seus 5 membros: presidente, encarregado da formação e os 3 conselheiros, embora tenham funções diferentes. Mas a autoridade da comunidade é o conselho como um todo. Então, esse conselho tem que caminhar bem integrado. É necessária uma caminhada, uma convivência também fraterna dentro do conselho, que cada um se conheça bem, para que eles possam conduzir a comunidade.
O seu exercício é uma corresponsabilidade ativa, seja ao interno do próprio conselho, nas escolhas e nas decisões a serem tomadas, seja no promover a participação ativa e responsável de cada membro da comunidade. Então, o conselho tem que ter esta noção. Vamos passar. Em seu caráter de autoridade partilhada e temporânea, porque vamos sempre lembrar que a cada 3 anos nós temos novas eleições. Então é um período, é uma autoridade partilhada e temporânea, renovada a cada 3 anos, indica que o Conselho recebe uma autoridade de mediação e de delegação da comunidade que o elege. Os membros do Conselho devem conhecer bem os documentos que regem ao CDS e deixar-se guiar por eles. Numa primeira situação de conflito ou de não sabemos o que fazer no Conselho, procure os documentos. Vamos ler novamente os documentos, vamos procurar novamente aquelas questões. Caso persista a dúvida, temos o conselheiro agora regional, temos o nosso delegado provincial. Então, tudo pode ser resolvido e a chave está nos nossos documentos. Alguma coisa que não seja momentaneamente contemplada nos documentos, nós perguntamos e conversamos com o nosso delegado provincial. Como autoridade imediata, o Conselho serve de suporte ao bem da comunidade. Deve distinguir-se por uma grande estima pelo carisma do Carmelo Teresiano e um relacionamento fraterno com os frades e as monjas e outras realidades da família do Carmelo Teresiano. Outra qualidade muito importante no exercício do serviço do Conselho é a capacidade de viver e promover o diálogo confiante em diferentes níveis. É o que eu já falei há pouco tempo. Quais são os níveis que nós devemos promover esse diálogo confiante? Que o Conselho deve promover dentro do próprio Conselho, para começar. Se o Conselho de uma comunidade não está bem integrado, não caminha bem, tem muitos conflitos, ele não vai conduzir bem a comunidade. E a comunidade precisa ser bem conduzida. Naquele momento, o Conselho, naquele momento que eu digo os 3 anos, o Conselho é a cabeça, está guiando aquele rebanho. Se eu, como Conselho, nós, como Conselho, que estamos guiando esta comunidade, este grupo, nós não estamos bem, nós vamos parar, nós vamos rezar, nós vamos estudar os documentos e vamos recomeçar a caminhada para poder estarmos em condições de conduzir aquele rebanho que foi confiado a nós. Cada vez que a gente, por algum motivo que nós tivermos nos conselhos, por mínimo que seja o conflito ou desavença, a primeira coisa é parar, rezar, refletir, buscar apoio nos documentos, no nosso conselheiro regional, no nosso conselho regional como um todo, no nosso delegado, para caminhar bem. Não deixar o conflito crescer. Mas nós teremos um momento amanhã com a Ana Catarina, que vai abordar esse tema de resolução dos conflitos, então eu vou ficar por aqui. Então, promover o diálogo confiante no interior do Conselho, entre o Conselho e os demais membros da comunidade, favorecer o diálogo fraterno também com as demais comunidades. Por exemplo, em Fortaleza, que nós somos 4 comunidades, é papel do Conselho de cada comunidade o interrelacionamento entre as demais comunidades. E comunidades próximas também, de estado. Temos muitas aqui no Nordeste e Norte. Favorecer também o Conselho Provincial e as outras realidades da ordem. Aí, o que nós precisamos? Para o exercício concreto desse diálogo, é necessário ter a paciência de escutar. Se eu não tiver essa paciência de escutar,
eu vou me exercitar e amadurecer e pedir a Deus que me conceda essa graça. Ter humildade, paciência, disponibilidade para compreender, esforço para elaborar de maneira nova as respostas. E, por outro lado, nós precisamos também saber que um diálogo implica em coragem, no ato de ter coragem no falar, em ter franqueza, poder ter um diálogo fraterno e franco com o irmão. Isso desde o interior do conselho até com cada membro da comunidade. Nós precisamos amadurecer, nos exercitar no autoconhecimento, em conhecer os irmãos, mas assim, a gente só vai fazer isso conhecendo quem primeiro? A nós mesmos. Após se ter rezado e avaliado no silêncio do coração pacificado e à luz de Deus, eu não posso ir para um diálogo com um irmão meu, eu como conselho, para conversar sobre determinado assunto difícil sem ter me preparado. Eu não posso ter uma conversa no momento de raiva, no momento de cansaço, né? Eu tenho que ter feito a minha oração, eu ou o próprio conselho, se for mais de um irmão que for falar, né? Às vezes 2 pessoas do próprio conselho, ou 3, precisamos conversar com aquele membro. Então, eu preciso estar pacificada. Então, eu preciso ter rezado, estudado o assunto, ter o entendimento de onde nos fala sobre aquele assunto em cada ponto dos nossos documentos, que aí eu estou munida e também estou conduzida pelo Espírito Santo para tentar resolver aquela situação da melhor maneira possível. Acho que eu estou terminando. A humildade é essencial. Na realidade, Santa Teresa já dizia, né? A humildade é a rainha das virtudes. Então, termos em mente, isso aqui são palavras do Frei Savério. O exemplo de abaixamento de Cristo, ter atitude de serviço, e a humildade requer também ter o olhar fixo em Deus. Mas, ora, nós já sabemos que nós viemos para o Carmelo para viver em seguimento e em obséquio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, às vezes, na caminhada a gente esquece. Quando a gente está numa função do conselho, ocupando algum cargo de serviço, a gente esquece. Então, a gente para, silencia, reza e retoma a caminhada. O humilde reconhece que necessita dos outros. A gente necessita de cada irmão da nossa comunidade ou do nosso grupo. E, enfim, para que exista um exercício responsável da autoridade do conselho e de todos os membros, requer-se uma formação, a comunhão que ajude a passar do eu egoísta do homem velho ao nós do homem novo. Em primeiro lugar está o bem comum, procurado por todos. Todos devem sentir-se em busca de cumprir a vontade de Deus, seguindo os passos de Jesus, sob a guia do Espírito Santo, ao serviço da missão. Muitas vezes é mais fácil a gente ler, achar isso muito bonito e às vezes é difícil de pôr em prática. Mas é porque nós precisamos continuamente crescer e amadurecer. Nós na comunidade Senhora do Carmo, vamos fazer 2 anos de existência agora dia 16 de julho. Desde que iniciamos a comunidade, nós estamos fazendo um trabalho contínuo de autoconhecimento. Em cada reunião, a gente tira um momentinho, a Elaine, que é nossa atual presidente, conduz, como ela fez aqui, um momento de interiorização e reflexão, para que cada um de nós procure perceber em si o que eu tenho de mais conflituante. Eu, não o meu irmão. E eu disse até para a Elaine que eu já conhecia esse gesto, mas assim, depois de um dos momentos que ela preparou na nossa comunidade, eu não esqueci mais. Então, se eu aponto o dedo para a minha irmã Adriana, está ali, eu aponto esse dedo, e tem 3 apontando para mim. Todo mundo acho que conhece isso aqui. Então, toda vida que eu pensar, eu nem apontei o dedo ainda, mas que eu pensar em, aquele meu irmão tem aquele defeito,
um exercício. Imediatamente eu vou pensar por que eu estou pensando ou falando aquilo, porque eu tenho 3 dedos apontando para mim. Então, se a gente não fizer o que Santa Teresa nos pede, entrar no aposento do autoconhecimento, com muita humildade, e às vezes não vai ser fácil, porque também nós temos as dificuldades inerentes a cada um. Muitas vezes a gente vai precisar de um psicólogo, de terapia, aí lembrando que nós temos a comissão de apoio, quem quiser, né? No nosso Carmelo, nós temos a comissão de espiritualidade, nós temos muitos mecanismos de ajuda na nossa província, certo? Mas precisamos lembrar sempre disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu vou passar. Família religiosa e ao espírito religioso e evangélico, não ambicionar cargos e não querer a todo custo ocupar posições ou poder. Não é uma atitude própria do Carmelo pensar: eu sou a única pessoa que pode conduzir a comunidade ou o grupo. Eu. Não é uma atitude, né? Acolho com alegria quando chega o momento, uma mudança de governo. E eu não alimento partidos e diálogos partidários. Mas eu também tenho que ter bom senso no momento que se aproxima uma eleição na minha comunidade, de lembrar que eu não vou votar na pessoa que eu gosto mais, naquela pessoa que me é mais cara, que me é mais simpática. Eu vou rezar, eu vou pedir a Deus que me ilumine e me dê sabedoria, porque eu preciso escolher o que é melhor para a minha comunidade e para o meu grupo, para aquele cargo de serviço. Peço a todos, que eu esqueci de dizer. Aqui quem já está nos falando é nosso atual prepósito geral, é o Frei Miguel. Nessa carta, que também tem no livro, 20 anos de graça, né? 20 anos de graça das nossas constituições. É uma carta de 2023. Peço a todos que trabalhem para erradicar o que não une e o que não gera dinâmicas de comunhão na comunidade. Estudar em cada comunidade a ferida e a fratura das divisões. Então, o Conselho tem por obrigação ajudar nisso aqui. Então, para que ele ajude a sua comunidade ou o seu grupo, ele vai começar por se ajudar. Então, tem fraturas, tem divisões no Conselho? Então, vamos nos ajudar ou vamos procurar ajuda para poder a gente ajudar a nossa comunidade nesses 3 anos que nós estamos a serviço, ocupando essa autoridade local. A verdadeira experiência de Deus cria comunhão. Eu não vou falar isso, mas eu vou deixar essa sugestão e vou colocar no grupo, certo? Sugestão para uma pauta para a reunião do Conselho. Só lembrando que o Conselho deve ter também na sua programação, vou só mostrar o quadrante da Comunidade Senhora do Carmo, que nós aprendemos com nossa mãe, Comunidade Rainha do Carmelo. Então, aqui a foto do nosso conselho, com todas as reuniões programadas para este ano. Então, toda a comunidade sabe o dia das reuniões ordinárias do conselho, né? Poderá haver necessidade de uma reunião extraordinária? Sim, mas as reuniões ordinárias já estão todas programadas para o ano. Então, nessas reuniões, o Conselho vai avaliar a comunidade, avaliar os membros, né? Avaliar toda a caminhada. Aqui é só de onde eu tirei os documentos, ou o material. Essa aqui, eu vou deixar para todos, certo? E aqui uma foto do conselho da nossa comunidade. Obrigada.